sou eu. Dor vai ser aqueles que ficarem na grande tribulação que vão sentir o que é perder o arrebatamento. Já te disse. Para de ver de videozinho, rapaz. Vai ler a Bíblia. Jesus está voltando. O abalo está vindo para despertar o povo. Lembre-se do que eu te disse. Estão chegando com tudo. Ele me mostrou que grande parte da minha igreja não está pronta para o que está para acontecer. Não posso entrar em detalhes sobre o que ele disse. Ele me deu uma palavra e disse: Brandon, vou te mostrar uma coisa. E ele disse: muitos da minha igreja não estão prontos para o que está prestes a acontecer nesta terra. Você vê, não é o que eu queria que você visse? Ele revelou. Eu disse: sim, Senhor. Um grande abalo vai despertar muita gente na igreja. Um grande abalo vai despertar muitas pessoas da igreja. Eu quero que você me ouça. Ele disse: eu vou sacudir a minha igreja, Brandon. E serão mais abalados do que com Charlie. Haverá um grande despertar chegando. E haverá um grande derramamento do meu espírito sobre esta terra, como nunca antes visto, pois eu lhes estou dando uma última chamada. E o barco está se fechando. A porta da arca vai se fechar abruptamente. Ninguém sabe o dia nem a hora, mas estou lhes dizendo, senhoras e senhores, que o Espírito do Senhor me falou ontem durante o meu tempo de oração. Bem, nem mesmo ontem. Foi a menos de 6 horas. Disse: estou indo. Eu avisei, Brandon, eu estava na porta. Muitos da minha igreja não despertaram. Alguns estão despertos. Alguns. Mas ele disse: pelo que está para acontecer na terra, todos estarão despertos, até os pagãos. Até o mundo será despertado. Eles vão ficar despertos como vocês dizem. Estão despertos. E haverá tantos abalos acontecendo. 5 grandes abalos, sim, 5 grandes abalos. E todos eles vão tremer como as dores de parto de uma mulher. Ele me disse, o que você viverá é o tempo de semeadura e colheita em seu auge. Eu atrasei a colheita de muitas almas, de muitos pecados, de que forma? Mas você tem, ele disse, minha palavra não volta para mim vazia. Tudo o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a carne, dela colhe. Quem semeia para o espírito, dele colhe. E ele disse, muitas pessoas, Brandon, semearam e o mundo nunca colheu. O que você está prestes a ver é a plena manifestação de uma colheita que nunca viu, a grande tribulação. Mas neste momento a igreja está passando por um grande despertar. E o que? Ok, o que ele me mostrou, eu vi tudo em uma visão. Semente, tempo e colheita é onde estamos. As dores de parto, o princípio das dores. Ele disse, a dispensação da graça está prestes a chegar ao fim. Ele disse, a grande tribulação se aproxima, o arrebatamento da igreja está à porta. Mas um grande movimento de Deus, minha presença, é graça, mais uma explosão de graça agora com a igreja. Você pensa que o que estamos prestes a ver é julgamento, mas é a graça de Deus despertando você. Como um bom pai corrigindo sua igreja, como um bom pai corrigindo as pessoas, dizendo, ei, estou te dando mais uma chance. Então você passa por dificuldades, terremotos, por grandes dores de parto, todas essas coisas. Você pensa, bem, isso é tribulação. Não,
Você nunca experimentou o que eles estão prestes. Você não vai querer experimentar o que está para acontecer. Ninguém jamais experimentou o que está para acontecer. Você acha que os discípulos passaram por algo? Você acha que as pragas do passado foram difíceis? Você não tem a menor ideia do que está para acontecer, porque a Bíblia diz que ninguém nunca viu o que está por vir. Você achou furacões ruins? Talvez alguma doença em alguns animais? Amigos, a tribulação será inferno na terra. Não será nada perto do que está prestes a acontecer. A salvação, como você nunca a viu, você está à porta dela, mas minha igreja não está preparada. Ainda dorme. Então o juízo começa na casa do Senhor, e ele sacode a igreja primeiro. Não é sobre a igreja de Deus, nem as assembleias de Deus. A ordem é todos apóstolos, católico, batista, metodista. Não importa quem você é ou em que tenda você está. É sobre salvar os perdidos e trazê-los ao conhecimento de Jesus Cristo antes que seja tarde. A porta da arca está se fechando. É hora de deixar de lado as pequenas dicas sobre aquilo que sempre nos foi ensinado. Batistas, metodistas, católicos, não. Nós somos o corpo de Cristo, nos movendo como um só, trazendo os perdidos ao seu Filho. Você entende? E dizendo, ei, você precisa ser salvo, pois o tempo se esgota. Você realmente entende que Jesus está vindo? Já ouvi isso antes, irmão. Mas venho te dizer novamente hoje, nesta madrugada na América, que Jesus Cristo está vindo e vocês estão prestes a ver um grande abalo para despertar a todos. Que Deus tenha misericórdia daqueles que não acordarem a tempo, pois este é um ato de graça. Deixar os 99 para ir atrás de um. Deixar as 99 para ir atrás da que se perdeu. Você é essa pessoa? Porque Deus amou o mundo e deu seu Filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. Eu quero que vocês estejam preparados para o que está prestes a acontecer, para uma grande aclimação, aceleração. A aceleração está vindo sobre o meu povo. E é hora da aceleração. Uma grande colheita de almas está por vir. Seja paciente com meus pequeninos, pois assim como eu fui paciente com você, peço que você seja também. Estão chegando em enormes quantidades, como cargas de caminhões, de barcos ou de trens, como quiserem dizer. Eu vos digo, senhoras e senhores, pelo que vi que está para acontecer nesta terra, a maior colheita de almas está chegando para homens, mulheres, crianças, jovens e todos. Então eu quero que você realmente examine seu coração. Eu tenho visto muito sobre isso, e ele está falando sobre as finanças. Um grande abalo nas finanças. Não querem ouvir isso. Eu disse, o Espírito Santo disse, vá aqui. O que eu lhes falei que eu tinha visto a respeito da China com aquele panda travesso. Ele estava de braços cruzados. Quero que vocês olhem para o mundo em 2019. Você está vendo este panda aqui, dando as costas para a Rússia? Vê isso? Eu achei isso muito estranho. Eu vi isso em uma visão e então o Senhor disse, vá e olhe para isso. O panda é o Xi Jinping. E ele está a virar as costas para o Canadá. 2019. Pinóquio. Quem é o Pinóquio? Posso perguntar, quem é o Pinóquio? A guerra com a Ucrânia já havia começado? Não foi Pinóquio. Eu já lhes contei quem era o Pinóquio. Zelensky. Ele está aqui na imagem. Nem sequer sabia disso.
Não é interessante? Achei bastante interessante. O que foi que eu lhes disse que tinha visto sobre Zelensky? Que ele era um fantoche. Ele era um fantoche sendo manobrado pela Europa. O economista mundial está a falar sobre isso. Vejam, está a provocar Putin. Quem está debaixo do Putin? Os 4 cavaleiros do Apocalipse. O que eu disse que viria? Terceira Guerra Mundial na Europa. Vi um grande abalo na Europa. E ainda maior no último vídeo. E o Senhor disse, quero que fale disto. O que eu disse sobre os bebês? Eu disse que vi bebês que seriam criados geneticamente por meio da tecnologia de IA. Na visão. Olhem a cegonha, com o código de barras, carregando bebês geneticamente modificados. Gente, isto está programado, entendem? Eles estão revelando para você, de forma demoníaca, o que eles estão planejando. Os elitistas, esses globalistas, essas pessoas, há 6 anos. Quase. Digital. A identidade digital está chegando. Eles avisaram isso na semana passada, 2 semanas atrás. Estão falando sobre isso aqui. Estou dizendo a vocês o que eles estão planejando em oração e estão contando com 6 anos de antecedência nesta revista demoníaca. Olhem isso. Eu disse para olharem o Monte Fuji. Fu é o Japão. Haverá grandes vulcões e o topo daquela coisa explodiu se for isso. Isso é grande agitação. Então, eu acho que coisas assim são interessantes. Sempre que o Senhor me mostrou o panda, ele me disse, vá dar uma olhada nisto. E eu vi ping. Reconhecimento facial. Veja, está vendo? Tudo isso aí? Reconhecimento facial. É tudo sobre escanear seu rosto, preparando você para o sistema da besta. Olhe, desça mais. Eu creio que há mais algumas coisas. O homem e o beisebol. O que tinha a ver com o beisebol? Por que será que eles estão falando de beisebol? Tem mais por trás. Eu orava e a balança da humanidade nas mãos. Controle pop. Mas chega disso. Isso me irrita, sabe, pelo jeito que eles são. Mas estou tentando te dizer, o Espírito de Deus tem te avisado através da oração, mas eles tentam falar através de revistas e coisas assim. Mas eu acho isso interessante. Eu não sei. É que, eu vi o panda, mas é exatamente onde estamos. Com aquele panda, e eu vi todos os dedos se apontando na direção do panda. Para o ping, culpando-o pelos problemas da economia. Isso aconteceu há 5 dias. O que aconteceu esta semana entre a China e a América? Aumento de 100% nas tarifas. Aumento de 100% nas tarifas. Isso aconteceu logo depois que eu disse que vi o ping e a economia em problemas, uma reviravolta da economia deles e todos os dedos estavam apontando para ele. E ele começou a ficar de olho em Taiwan. Eu o vi virar o rosto em direção a Taiwan. Sempre que via os dedos e a economia e todos bravos com ele, ele olhava para Taiwan. Como tomar Taiwan? Eu vi isso. Então, se todos voltarem ao que eu vi, referente a ele virando as costas para. Você pode mostrar isso a eles? Pode mostrar para eles. Você vê que ele avisa antes que aconteça? O Espírito Santo? O Espírito Santo avisa. Foi interessante. Então, aqui estamos nós, com isso. Depois disso, o Senhor nos revelou sobre Kim Jong-un. E ele disse que seria o alvo das tentativas de Putin para cortejá-lo nos dias vindouros. Eu o vi num traje de sumô, moscas subindo, pois ele fedia, moscas por toda parte. Eu vi moscas subindo por toda parte, o Senhor o chamou de pária social. E ele disse,
E o Senhor me avisou na visão que eles não queriam lidar com ele, mas tinham que fazê-lo por causa de suas capacidades nucleares e coisas que ele tinha para ajudá-los. Ele podia ser usado para ajudar. Não que eles quisessem, mas precisavam. E eu os vi utilizando-o para bem, com tropas e outros recursos para dar suporte a este movimento que diz respeito à guerra mundial global. Depois, eu avisei que eu tinha visto mísseis Tomahawk sendo disparados da Ucrânia e indo em direção a Moscou. E eu vi pontas vermelhas nesses foguetes. Eu vi as pontas vermelhas. E eu disse, não sei por que estou vendo essas pontas vermelhas. E então meu filho me disse, pai, isso é um míssil Tomahawk. E eu perguntei, ele sequer tem a capacidade de chegar lá? E ele respondeu, sim. Então, Putin está chateado neste exato momento porque o presidente Trump está declarando que deseja entregar à Ucrânia aqueles mísseis que eu estava exibindo. A ele. Isso foi dito hoje. Foi isso que foi dito hoje. E nós te avisamos há mais de 5 dias, não é mesmo? Que iriam tentar usar isso. E a Ucrânia acaba mal. Sim, eu disse que terminaria muito mal porque eles os usaram. E eu os vi de fato entrando em Moscou e o que eu presenciei foi algo terrível. Eu vi mulheres e crianças correndo e então a situação toma um rumo diferente e a coisa fica feia. Em seguida, eu visualizei a França com um cisne negro de bico laranja se aproximando. Cisne negro com bico laranja. E achei isso interessante. Eu disse, observem Emmanuel Macron, pois lembrem-se do que eu disse, que ele será o precursor do anticristo. Ele não é o anticristo, mas ele está na mente das pessoas. Por que ele continuou a chamá-lo de Ismael? Porque o Ismael veio antes do Isaac. Ismael veio antes do Isaac. Isaac era o filho prometido. Satanás sempre zomba do que Deus fez. Não fique impaciente. Depois de 20 anos você dirá, cansei, Deus não cumprirá a promessa. Contente-se com isso. Bem, você recebe o seu Ismael. E adivinha? Eu acredito que Emmanuel Macron é um Ismael e que ele será utilizado nos dias vindouros para auxiliar a lançar as bases para o anticristo numa capacidade ainda maior. Antes que entre em cena, agora, ouvi um pastor dizer ontem à noite que há acordos de paz e falou de um acordo de paz de 5 anos sobre Israel e os acordos de Abraão. Acho que foi isso que ele disse. E não sei se estou a dizer isso certo, então não digas, Brandy, erraste. Tanto faz. Um acordo de 5 anos. Era disso que ele falava ontem à noite. E de quão próximos estamos de um acordo importante. Podem estender por mais 2 anos? Para um acordo de 7 anos. E que seria quebrado 3 anos e meio depois. Para o anticristo entrar em cena em breve, pessoal. Isso só mostra pelo que ele disse, não sei. Não vi as notícias. Eu disse, fiz um jejum. Braden me conta pedaços e partes, mas eu garanto, eu não escuto. Peguei meu iPhone e disse, chega, preciso de um descanso. Então, estamos tão próximos. Eu apenas sei o que o Senhor me está revelando. E eu vi. Eu estou sonhando com um Natal branco. E foi exatamente como se fosse com uma grande escalada da guerra. E eu vi todo este acordo de paz. Tudo o que está acontecendo com o Hamas e em Gaza, mas eu previ um ataque surpresa ainda pior do que o de 7 de outubro, um novo ataque surpresa. E o Senhor me disse, no meio da noite, na noite, veja o que acontece. Eles estão irritados com o que Israel fez ao Irã e as suas capacidades nucleares. Isto, ali, eles podem
ter uma espécie de acordo de paz aqui, tentando trazer os reféns e todas essas coisas, certo? Mas há mais a considerar. Não baixe a guarda, Israel. E as pessoas dizem, eles merecem o que está acontecendo. Eu oro por Israel, pela paz de Jerusalém, pelo povo e pelos rabinos. Oro por todos eles. Eu oro para que as pessoas tenham uma visitação radical de Jesus. Mas, pessoal, estamos no fim dos tempos finais. Estamos nos últimos segundos disto, prestes a acabar. Então, eu vi algo parecido com uma coisa em forma de cobra que estava ao redor de algumas pessoas de aparência árabe, não sei quem eram, do Oriente Médio. E eu vi um lenço com listras vermelhas, brancas, pretas, brancas, pretas, brancas e vermelhas nele, que estava enrolado, que parecia uma cobra coral. Parecido. E eu disse, não sei o que vejo, mas foi interessante. Tenho orado sobre isso. E então eu vi navios de guerra, e isso me pareceu bastante interessante. E as pessoas dizem, Brandon, eles não usam mais isso. F-16 não são mais usados pelas Forças Armadas dos Estados Unidos. Força Aérea. Usamos modelos mais avançados. Sim, mas é simbólico de algo. Não tem nada a ver com o que é um período de tempo. Ele está tentando comunicar algo. Não olhe para isso, é um tipo de prenúncio. Nem sempre é preto no branco. Deus tenta te mostrar algo com um significado mais profundo do que seu cérebro de amendoim pode entender, sabe? Ele diz, Brandon, são F-16 neste avião. Não me diz, Brandon, saiba que são A-10 Warthog ou furtivos. Ele fala de um período de tempo. Há algo a mais. Você deve ver a visão do que ele está te mostrando. Entende? José interpretou os sonhos. 7 anos de fome, 7 de abundância. Não teria nada a ver com vacas gordas. Todos olhariam as vacas e pensariam, o que há com as vacas? Deve ser uma praga. Mas era maior do que isso. O que você está analisando? O que Deus diz sobre os F-16? Algo mais sobre a escalada da guerra. E eu disse, está lá perto da Venezuela. Eu disse, este navio de guerra estava estacionado lá perto da Venezuela. Então, quero que vocês pensem sobre o que eu observei a respeito da bandeira comunista da China quando a vi, e eu lhes contei. Eu vi essa bandeira, eles nem têm mais essa bandeira. Mas foi o que eu vi atrás, o de Xi Jinping, quando ele estava de olho em Taiwan, e aquela bandeira estava atrás dele, e eu disse, é bem parecida com a bandeira da Rússia e da velha União Soviética. Mas quando eu observei a Polônia, perto de Varsóvia, entrando em guerra, eles tinham. Estava bastante frio e na visão eles usavam roupas de neve com aqueles chapéus de pele que eram bem antigos. E o Senhor disse, fique de olho na Romênia, porque a Romênia estará envolvida. Fique de olho na Polônia, na Ucrânia, nessas áreas, pois é onde haverá uma guerra terrestre. Não vai ser apenas drones. Eu vi tropas em solo. Em Belo, com licença, Bielorrússia. Isso se espalha. Então esse era o nosso trabalho, orar por essas áreas. Nos últimos dias, nos últimos 5 dias, não tenho conseguido fazer um vídeo. Orando, intercedi sobre o inimigo interno. Sobre o inimigo interno da nação. Nossos terroristas domésticos e lobos solitários. O Senhor disse, Brandon, ore pela América. Ore pelo presidente Trump, por Don Jr., Eric, pelas filhas e por Barron. Ore por uma cerca de proteção ao redor da nossa nação. Então eu,
Levem isso muito a sério, mas meu foco principal nos últimos dias foi: a igreja está despertando? Pois ontem à noite ele disse: apesar do que vem e da glória que sentem, nem todos despertaram. Há muitas pessoas ainda adormecidas. Ele quer muito mais. Que a igreja desperte. E quando vi a igreja desperta, mesmo o que vivenciei ontem à noite, por mais belo que fosse, ele disse: Brandon, haverá algo muito maior do que o que você está vivenciando esta noite. Haverá algo muito maior nos dias vindouros. Até as curas e o que eu vivenciava tão lindos, ele disse, isso não é nada perto do que virá. E eu sei que há muitas pessoas que podem estar experimentando coisas incríveis, mas vocês nunca viram a glória cobrir esta terra como as águas cobrem o mar. Você nunca viu. Será tão fácil movimentar-se no espírito quanto o ato de respirar. Como ave voa no ar. Como um peixe na água, disse ele. Pois estou destampando os postos de avivamento e relembrando as pessoas de antigamente, como Oral Roberts e Jack Coe. Branham, Kuhlman. Aproximavam-se do poço, pegavam uma xícara e bebiam. Mas eu vou permitir que você vá ao fundo desse poço e fique totalmente submerso na glória.